Um dos assuntos hoje mais falados, tá todo mundo comentando até agora aqui no nosso chat. Silas Malafaia vai pra cima de Bolsonaro e fala: que líder é esse? Covarde. Não foi um líder que prestou nesse primeiro turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, já respondeu a Silas Malafaia. E foi também para a coluna de Mônica Bergamo. Disse ele: roupa suja se lava em casa. E Bolsonaro foi sim, decisivo em São Paulo, foi o que disse Flávio Bolsonaro à coluna de Mônica Bergamo. A frase dele: o presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno, fecha aspas, é o que diz Flávio Bolsonaro. Assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distensionamento e, sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos. Fecha aspas. Essas são as declarações do senador Flávio Bolsonaro em relação ao ataque duro, direto de Silas Malafaia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem que Malafaia falou, né, Josias, que eles não iam para cima, eles não têm coragem de vir para cima de mim, e não vão mesmo, né, Josias? Não vão mesmo, né? Curioso. O Bolsonaro, ele joga aliados aos cães com muita facilidade, né? Fez isso durante a presidência toda. O Malafaia, em tempos mais recentes, depois que o Bolsonaro virou ex-presidente, ele se mostra um aliado muito útil, né? Organizou atos na Avenida Paulista, atos ali em Copacabana, e na hora que tem a necessidade de fazer o enfrentamento, por vezes ele se torna porta-voz do Bolsonaro naquelas declarações que não são convenientes ao Bolsonaro fazer. Na hora que ele está, por exemplo, ameaçado por alguma ação da caneta do Alexandre de Moraes, cabe ao Silas Malafaia dizer as frases mais ácidas que não convém ao Bolsonaro dizer. Agora, é uma piada isso que está respondendo o Flávio Bolsonaro, né? Dizer que não fosse pelo Bolsonaro, o Ricardo Nunes não estaria no segundo turno, isso é realmente uma anedota, né? Aliás, se o Flávio Bolsonaro um dia desistir da carreira política, o que parece improvável, né? Porque a família só adiciona zeros à esquerda nos cofres públicos, né? Mas se ele desistisse, ele poderia tentar uma carreira de humorista, porque realmente essa frase não faz o menor nexo, né, Fabíola? Porque o Bolsonaro ficou num zigue-zague ali e ele, numa hora, ele primeiro fez uma negociação com o Ricardo Nunes, muito arrastada, né? Aí emplacou o vice, indicou o vice, um coronel da rota, e toda vez até que ele se refere à candidatura do Ricardo Nunes, ele elogia o vice, não o Ricardo Nunes, né? Depois ele disse que o prefeito não era o candidato dos sonhos dele. Não disse em privado, não, disse numa entrevista, a uma emissora de rádio no Rio Grande do Norte. Aí ele elogia o Marçal, que é uma pessoa muito inteligente. E ficou aquela impressão, bom, ele quer eleger quem? O Ricardo Nunes ou o Marçal? Pois ele faz um recuo, pressionaram o Bolsonaro, ele fez um recuo, mas um recuo parcial, né? Ele não quis gravar nenhuma, não gravou nenhuma mísera participação no horário eleitoral do Ricardo Nunes no primeiro turno, não participou de um mísero ato de campanha, não foi a São Paulo, fugiu de todos os atos de campanha. E aí ele foi surpreendido. O eleitorado dele bateu em retirada na direção do Pablo Marçal. E, de repente, estava lá o Pablo Marçal com mais de 50% dos eleitores do Bolsonaro. Aí começaram a bandear para o lado do Marçal também os aliados políticos do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o Ricardo Salles, o Marco Feliciano, a Carla Zambelli, todo mundo fazendo M em São Paulo. E o Bolsonaro viu que ele não conduzia nada, ele era conduzido pelas circunstâncias. Agora vem o Flávio Bolsonaro dizendo: olha, não fosse pelo Bolsonaro, arrancaram a fórceps
no final da reta final do segundo turno, uma live do Bolsonaro. Nessa live, ele está ali do lado do vice, que ele empurrou goela abaixo do Ricardo Nunes, e ele não elogia o prefeito, ele faz elogios. Olha, tá lá o meu vice. Não é nem o vice do Ricardo Nunes, é o meu vice. Então é uma piada, Fabiola, é uma piada. Realmente o Bolsonaro, ele, se alguma coisa ele fez durante esse primeiro turno, foi valorizar o passe do Tarcísio de Freitas, que supriu todas as ausências do Bolsonaro nesse primeiro turno. O Bolsonaro como que delegou ao Tarcísio de Freitas o suporte de que necessitava o Ricardo Nunes, que, aliás, foi um suporte ali meia boca, né? Porque o prefeito chegou em condições, ficou muito apertado o resultado, né? Quase ele não passa para o segundo turno, né? E agora está numa posição aparentemente mais folgada, vamos ver o que diz a pesquisa, mas é um piadista, Fabiola, o Flávio Bolsonaro é um piadista. Roupa suja se lava em casa. Que casa é essa, hein, ô Sakamoto? Quando a gente fala, é a casa do meio dos evangélicos, é a casa da extrema-direita? Como é que vai ser lavada essa roupa? Silas Malafaia não quer lavar em casa, não. Ele quer lavar publicamente, como já falamos sobre isso aqui, e os objetivos dele. Flávio Bolsonaro com medo de encarar Silas Malafaia. Silas Malafaia é mais poderoso do que a família Bolsonaro, hein, Sakamoto? Qual é o medo aí? Fabiola, o interessante é que o próprio senador Flávio Bolsonaro, talvez num lapso psicanalítico, assim, né, ele tenha revelado algo, né? Quando ele usa a expressão roupa suja, ele admite que existe roupa suja mesmo. Quando ele fala roupa suja se lava em casa, ele está admitindo a existência de roupa suja. O cérebro humano ele é muito interessante na escolha das palavras, né? Muitas vezes a gente não quer falar algumas coisas abertamente, né? O inconsciente trata de fugir e de deixar claro o pensamento. Ou seja, ele mesmo reconhece que é um problema nessa questão, que há um problema, e é um problema grave, né? O problema é o que ele tenta disfarçar aí do ponto de vista racional, mas com uma desculpa muito ruim, né? É o que ele está querendo dizer que o pai dele não participou ativamente, não participou. Qualquer marmota com problemas de cognição que tenha estado acompanhando a partir do diretório do MDB municipal em São Paulo, sabe que o grande ausente foi Jair, que não deu as caras, né, que não participou, que não ajudou. No começo, né, tinha toda aquela discussão, não, mas o prefeito não me abraça, parecia ter vergonha de mim, todas aquelas coisas. Mas agora, né, no meio da campanha em diante, quando tudo foi azeitado, ele simplesmente não entrou na campanha com medo, porque ele falou: se eu for para um lado, os meus seguidores vão para um outro, e aí ele pode se dar mal. Só que a questão é que é um cálculo raso, na verdade, é um cálculo de quem é apenas nata do leite. Sabe, ele não produz nada, ele só fica boiando lá para onde o leite está indo, ele vai indo como nata. Ele não é líder, ele simplesmente está acima, né? A questão ruim de tudo isso é que vai aparecer e vão aparecer no Bolsonaro, na extrema-direita, lideranças de fato que vão pegar o touro à unha e vão ir para um lado para o outro de acordo com a necessidade. O Bolsonaro perdeu uma excelente chance porque o Nunes indo para o segundo turno mais fortalecido do que realmente foi, né? Ele poderia agora estar falando: tá vendo? Eu tinha razão, e vocês, na verdade, não tinham. Ele poderia ter ido para confrontação, inclusive com alguns grupos que o seguem. Só que esse não é o padrão. A gente comentou aqui durante a pandemia, Bolsonaro simplesmente, em diversas vezes, fez o que o público dele queria que tivesse feito. Ah, tá vendo? Eu sou um democrata, eu faço o que o povo quer. Não! Um líder não é. E o Malafaia dá uma aula de política pro Bolsonaro. Um líder não é necessariamente aquele que faz o que o povo quer, mas aquele que faz aquilo que ele acha correto, baseado no povo e que o povo elegeu para isso. Caso contrário, você não precisa de um presidente. Você governa por enquetes. Você governa por pesquisas de opinião. E não é assim que funciona. Pessoas têm que estar no cargo para tomar decisões difíceis. Bolsonaro não tomou uma decisão difícil, Bolsonaro fugiu, e agora Bolsonaro quer cravar a ideia de que ele não fugiu, de que ele esteve sempre lá. É realmente de ofender a inteligência. Quem acreditar nisso, realmente, sugestão: vá ao neurologista, você está precisando. Falando em inteligência, vamos chamar então um pesquisador